Os segredos que o universo sussurra e você ignora. Introdução. Você está ouvindo? Ei, já reparou como a vida vive tentando te dizer alguma coisa? Sério mesmo, parece que o universo sussurra no nosso ouvido o tempo inteiro, só que a maioria das pessoas ignora. E não tô te julgando, viu? Eu também já vivi assim, correndo, distraído, atolado de pensamentos barulhentos, enquanto os sinais passavam bem na minha cara. E sabe, o que é pior? Eu achava que era tudo coincidência. Spoiler, nada é por acaso. Tem dias que a gente tá mal e, do nada, escuta uma música com uma frase que parece feita sob medida para aquele momento. Ou então abre um livro em uma página aleatória e, leva um tapa de sabedoria que faz arrepiar. É nessas horas que eu fico pensando, será que é só sorte? Ou o universo está gritando e a gente é que está com o volume no modo avião? Esse livro nasceu desse chamado, dessa vontade de dividir com você as pequenas grandes pistas que a vida deixa pelo caminho. Eu não sou guru, nem pretendo ser. Só alguém que começou a prestar mais atenção. E... nossa, como tudo mudou. Quando a gente aprende a ouvir de verdade, o mundo muda de cor, de tom, de sentido. As respostas que você tanto busca às vezes estão ali, disfarçadas de silêncio, escondidas num atraso, num olhar, num erro que na real é acerto. O mais doido é que o universo não é aquele professor carrancudo que grita, Elai fala o baixo, sussurra andar toquesutis. Só que a gente vive com o fone do ego no último volume, ouvindo a voz do medo, da pressa, da comparação. E aí, meu amigo, minha amiga, a mágica passa despercebida. Mas calma, tá tudo certo, tá tudo em tempo. Esse livro é um convite para desligar um pouco o ruído lá de fora e começar a escutar o que vem de dentro. Eu vou te mostrar os caminhos que me fizeram enxergar o invisível, entender o que antes parecia confuso e confiar no que antes me dava medo. Você não precisa se esforçar para entender o universo. Só precisa permitir que ele te mostre o caminho. Porque sim, ele já está falando com você. A pergunta é, você está ouvindo? Se tiver, bem-vindo. Bora descobrir juntos os segredos que o universo sussurra e você talvez até hoje ignorava. E aí, simbora abrir os ouvidos da alma? O vazio de quem tem tudo e ainda se sente perdido. Você já se perguntou como é possível alguém ter dinheiro no banco, casa confortável, carro na garagem e ainda assim viver com aquela sensação de vazio? Aquela angústia sem nome, aquele aperto no peito que aparece no meio do silêncio mesmo quando tá tudo bem? Pois é, eu também. A real é que a gente foi ensinado a correr atrás de um monte de coisa, mas ninguém ensinou a gente a se conectar com o que realmente importa. Desde pequenos dizem que o sucesso é ter coisas... diploma, emprego fixo, status, likes, viagens e muito trabalho duro. E aí a gente entra nessa maratona louca, conquista um monte de coisa e... cadê a paz? Cadê a alegria sem motivo? Cara, o sentido de tudo isso? O problema é que a vida virou um checklist. Tudo certinho no papel, mas a alma gritando lá dentro. E... sabe, o mais doido? Tem gente que nem percebe o grito, só sente um cansaço que não passa, um desânimo que vai se arrastando, uma vontade de fugir. Mesmo sem saber para onde, a verdade, que ninguém gosta de encarar é, ter tudo por fora não compensa o vazio por dentro. O que falta não é um carro novo, uma promoção no trabalho ou uma selfie perfeita. O que falta é conexão, é escutar o próprio coração, é parar de viver só no automático. E isso, meu amigo, minha amiga, nenhum cartão de crédito compra. Tem gente perdida porque passou a vida inteira ouvindo todo mundo menos a si, mesmo porque seguiu fórmulas prontas, ignorando os próprios sussurros internos, porque acreditou que sucesso era barulho quando na verdade ele mora no silêncio, porque se afastou tanto da essência que esqueceu até o som da própria verdade. O universo sussurra para quem desacelera. E talvez se você estivesse sentindo assim meio perdido no meio de tanto tudo, seja exatamente esse o convite. Parar, ouvir, sentir, voltar para casa, para dentro. E olha, não tem problema nenhum em se sentir assim. Todo mundo já se sentiu o que não dá, é para ignorar. Porque quando a alma começa a bater na porta, cedo ou tarde a gente vai ter que abrir. E tudo muda. Porque a vida só ganha cor quando a gente para de buscar fora e começa a se encontrar por dentro. Sinais do universo. Recadinhos escondidos em coisas que você nem imagina. Tá aí, uma coisa que me intriga e encanta até hoje. Esses tais sinais que o universo vive mandando pra gente. Às vezes é uma frase que você ouve do nada, uma borboleta que aparece no momento exato, um atraso que te tira do caminho e te coloca no certo. Coincidência? Mil. Amigo, o universo não trabalha com acaso, ele trabalha com intenção. Eu costumo dizer que o universo é aquele amigo calado que fala sem abrir a boca. Ele não grita, não obriga, não força. Ele sussurra. E quem está distraído, apressado ou preso demais nos próprios pensamentos, não escuta nada. Passa batido.
Esses sinais são jeitos criativos que a vida encontra para dar um empurrãozinho, para abrir nossos olhos, para cutucar a alma. Podem vir em forma de sonho, de déjà vu, de conversa aleatória com um desconhecido no ônibus de um número que se repete o tempo todo, 11, 11, 22 e 22. Pois é, nada é por acaso quando você começa a prestar atenção. Teve um dia que eu estava mal, cansado, quase desistindo de um projeto. Abri o Instagram e a primeira frase que apareceu foi: continue. O universo já ouviu o que você pediu. Não aguentei. Chorei. Era tudo o que eu precisava. Era como se alguém tivesse escutado minha alma e respondido com um post. Coincidência? Não. Resposta. Sinal. Presente. O problema é que a gente quer respostas prontas, em letras garrafais, com carimbo e assinatura. Só que o universo é mais sutil. Ele fala pelas entrelinhas, pelas repetições, pelas sensações que a gente sente do nada. Quando algo se repete demais, quando algo te arrepia, te emociona, te move, pode apostar. É sinal. Mas tem um segredo aqui. Só vê quem está disposto a enxergar. Só ouve quem silencia por dentro. Só entende quem desacelera o passo. E isso, claro, não se aprende num dia. É prática. E é sensibilidade. Então, da próxima vez que algo estranho acontecer, ao invés de dizer nada a ver, experimenta perguntar: o que o universo está tentando me mostrar com isso? Talvez, só talvez, seja exatamente o recado que você estava precisando. Porque o universo fala o tempo todo. A pergunta é: você está prestando atenção? Abra o coração, solte o controle e deixe o universo te surpreender antes do VOCA. Mergulhar nas próximas páginas. Deixa eu te fazer um convite, daqueles que não dá para recusar. Lê esse livro com a mente leve e o coração escancarado. Sério mesmo. Esquece um pouco o certo e o errado, o lógico e o comprovado, o isso e o já sei. Aqui não é lugar para julgamento, é lugar para sentir. O que você vai encontrar aqui não é uma fórmula mágica nem uma receita pronta, muito menos verdades absolutas. O que tem aqui é uma conversa sincera entre mim e você. E o Universal. É tipo sentar num fim de tarde e trocar ideia com alguém que só quer te lembrar do que no fundo, você já sabe menos, mas esqueceu no meio da correria. A real é que o universo está sempre tentando falar com a gente. O problema é que a maioria só escuta quando desliga o barulho interno. Por isso, se você veio até aqui, não foi por acaso. Essa leitura talvez seja o empurrãozinho que faltava, ou o abraço que a sua alma estava precisando. Então, faz um favor para você mesmo, larga a pressa. Deixa as certezas de lado e se entrega de verdade. Sente cada palavra, se emocionar, deixa-se duvidar. Tudo bem também, só não se feche. Porque é quando a gente solta o controle que as coisas mais incríveis acontecem. Aliás, esse livro não é só para ser lido. É para ser vivido, sentido. Revisit. Pode apostar. O que você não entendeu hoje vai fazer sentido lá na frente. E o que tocar teu coração agora já é sinal de que algo dentro de você está despertando. Então bora, mas vem de verdade, com a mente curiosa e o coração aberto feito janela em dia de sol. E cá entre nós tem coisa linda esperando por você logo ali na próxima página. Parte 1 menos o universo está sempre falando. Você já teve aquela sensação esquisita de que o universo está tentando te dizer alguma coisa? Tipo um arrepio sem explicação. Um número que vive aparecendo. Uma música que toca bem na hora certa. Pois é, o universo não vive em silêncio. Ele fala. E fala muito. O problema é que a gente anda tão ocupado tentando dar conta de tudo, que nem percebe. É como se ele estivesse lá batendo na porta com jeitinho e a gente, com fone no ouvido, cabeça cheia e pressa no peito. Aí se não vira coincidência, a mensagem vira besteira e o chamado vira nada a ver. Mas nada. É tão por acaso quanto parece. Essa parte do livro é para abrir seus olhos, seus ouvidos e, principalmente, sua percepção. Porque quando a gente começa a reparar nos detalhes, nossa vida muda de tom. O que antes parecia aleatório começa a fazer sentido. E o que parecia confuso começa a se alinhar. Aqui, eu vou te mostrar como a vida conversa com a gente o tempo todo, às vezes por meio de um atraso que salva, outras vezes por uma dor que desperta, ou até por uma pessoa que entra, outra que sai. E tudo tem um porquê. Mesmo que a gente não entenda logo de cara, o universo sussurra, cutuca, empurra, mas sempre com amor. A missão dele não é te punir nem te testar, é te guiar. Só que para seguir, você precisa primeiro ouvir. E ouvir, de verdade, com o coração. Então respira fundo, solta os ombros e vem comigo. Porque daqui para frente, você vai começar a enxergar o invisível. Vai descobrir que os sinais que você achava bobagem eram respostas e que o universo nunca parou de falar. Talvez, só talvez, era você que tinha esquecido de escutar. Capítulo 1. O silêncio cheio de mensagens. Já percebeu como o silêncio às vezes fala mais alto do que 1000 palavras? Pois é, tem momentos em que o universo não faz barulho,
mas diz tudo. E o mais curioso é que muita gente corre do silêncio, como se ele fosse um vazio. Mas na real ele é um campo fértil, cheio de mensagens escondidas esperando para serem ouvidas. Sabe aquele instante em que tudo parece parado, calmo demais, quase entediante? Então é aí que a mágica acontece. É nesse silêncio que a intuição sussurra, que a alma responde e que as respostas mais profundas aparecem. Mas a maioria prefere o barulho. Prefere preencher tudo com ruído, agenda lotada e 1000 notificações. Resultado, não escuta nada. Eu aprendi, às vezes, na marra, menos que o silêncio é tipo uma ligação direta com o universo. Quando a gente para de tagarelar por dentro, as respostas começam a emergir como se brotassem do nada. Mas não é do nada. É de dentro. Ida conexa. É do espaço que a gente cria quando para de tentar controlar tudo. Esse capítulo é um convite para fazer as pazes com o silêncio. Para não fugir mais dele. Porque, acredite, o que você tanto procura pode estar escondido naquele momento em que você só respira. É ali, no meio do nada, que tudo aparece. Então, se você chegou até aqui, já te adianto, segura essa curiosidade, desacelera o pensamento e mergulha nessa leitura com o coração aberto. Porque o silêncio vai te contar segredos que você nunca, justamente porque estava fazendo barulho demais para escutar sinais do invisível. Quando o universo te cutuca disfarçado de coincidência, rapaz. Tem hora que a vida parece filme, já sentiu isso? Você pensa numa pessoa e pá, ela te manda mensagem. Ou está em dúvida sobre algo e de repente aparece uma frase, uma música ou um sonho que responde tudinho como se fosse combinado. Aí Voca pensa, ué, será coincidência? E eu te digo, não é. É sinal, os sinais do universo aparecem disfarçados. Às vezes de forma sutil, às vezes escancarados, tipo tapa na cara com luva de veludo. Eles vêm através de coincidências, que se repetem. Sonhos que parecem mais reais que o dia. E aquela intuição estranha que surge do nada e insiste, mesmo quando a lógica diz o contrário. Sabe aquele frio na barriga sem motivo? Ou aquela vozinha dentro da gente dizendo vai por aqui? Pois é, meu amigo, isso é o universo cochichando no seu ouvido. A intuição é a linguagem mais pura da alma. Não precisa fazer sentido, precisa só ser sentido. E os sonhos? Ah, os sonhos. Tem cada um que mais parece mensagem codificada. Tem aqueles que vêm para limpar, outros para mostrar, e até os que dão aquele spoiler da vida. Já teve sonho que eu só fui entender meses depois. E quando caiu a ficha foi tipo... Nossa, tava tudo ali, eu nem vi. Agora, vamos falar das tais coincidências, aquelas situações esquisitamente perfeitas, sabe? Tipo, encontrar alguém no lugar mais improvável do mundo e a conversa mudar sua vida. Ou abrir um livro aleatório e dar de cara com a resposta que você estava buscando fazia dias. Coincidência? Tá bom. Deixa o universo ouvir isso pra ver. Se ele não solta uma gargalhada cósmica. Esses sinais são como setas invisíveis apontando o caminho. Mas para enxergar... tem que estar presente. Tem que diminuir o barulho da mente e deixar o coração respirar. Porque, no fundo, o universo fala com quem está disposto a escutar com o peito aberto e os olhos da alma. Então, da próxima vez que alguma coisa estranha acontecer, não passa direto para repara, sente, porque talvez menos só, talvez menos que parece pequeno, seja exatamente o recado que o universo mandou. Com o seu nome carimbado, o espelho invisível. A vida te mostra o que você é, mesmo quando você não quer ver. Já pensou que a vida pode ser um espelho mais esperto do que parece, sério? Às vezes ela não te responde com palavras, mas com reflexos, com cenas, pessoas, situações que parecem se repetir até você sacar a mensagem por trás. Parece loucura num primeiro momento, mas repara só quando a gente está irritado por dentro. Tudo parece dar errado lá fora. Quando a gente está vibrando no medo, adivinha? Só aparece gente que aperta nossos botões. Agora, quando a gente muda por dentro, o mundo começa a mudar. Também menos como mágica. É como se o universo tivesse uma inteligência própria e dissesse assim, quer saber como você está por dentro? Olha ao redor. E aí vem os desafios, os encontros, os desencontros, tudo espelhando o seu estado interno. Uma ideia dessas. Eu tava com um coração meio pesado, cheio de dúvidas. E adivinha, tudo começou a travar. Nada fluía, as coisas emperravam, até o clima ficou estranho. Aí parei, respirei e me perguntei, o que é que eu estou vibrando que está voltando para mim assim? E foi como se o espelho respondesse, você está tentando controlar tudo. Solta. O mais doido é que a vida não julga, ela só devolve. Se você vibra escassez, ela te mostra falta. Se você vibra gratidão, ela te mostra mais motivos para agradecer. Ela é tipo um reflexo inteligente, só que não mente e não faz média. Mostra o que está dentro de você, quer você goste ou não. E quando você entende isso, tudo muda.
Porque ao invés de tentar mudar o mundo, você começa a mudar sua energia. E aí, meu amigo, minha amiga, o espelho muda também. Simples assim. A vida é um espelho. E quanto mais limpa a sua alma, mais bonito o reflexo. Então, da próxima vez que algo te incomodar lá fora, olha pra dentro. Pode ser só o universo te mostrando menos com carinho. O que está na hora de curar. Capítulo 2. A linguagem oculta do cotidiano. Você já parou para pensar que o universo conversa com a gente o tempo todo, usando a própria vida como idioma? Pois é, não são só os grandes acontecimentos que carregam significado. Às vezes a resposta que você tanto procura está escondida ali, no meio do nada demais do seu dia a dia. A gente se acostumou a procurar sinais em coisas extraordinárias, tipo uma luz no céu, um sonho mega simbólico, uma reviravolta de novela. Mas o universo é mais discreto. Ele gosta mesmo de falar através do comum, do simples, do rotineiro. E acredite, tem muita mensagem camuflada nas entrelinhas do seu cotidiano. Tipo aquele ônibus que você perdeu e que te fez encontrar uma pessoa que mudou tudo. Ou aquele copo que caiu da sua mão justo na hora que você estava pensando em desistir. Parece bobeira, né? Mas tudo pode ser simbólico quando você aprende a ler com os olhos da alma. Esse capítulo é para isso. Te ajudar a decifrar essa linguagem secreta que mora nas pequenas coisas. Nos atrasos, nas repetições, nos tropeços, nas conversas aparentemente bobas. Porque quando algo se repete, quando algo te incomoda demais ou te emociona do nada, é o universo dando um toque. Acredite, nada é tão aleatório quanto parece. E se você aprender a ler os sinais que a vida te mostra no dia a dia, vai perceber que o universo nunca te deixou no escuro. Só estava esperando você prestar atenção. Então bora abrir os olhos, os ouvidos e a sensibilidade. A resposta que você tanto quer está ali, escondida num detalhe que você nem notou. E a partir de agora, você vai começar a enxergar o que sempre esteve na sua frente. Quando a vida repete o recado, nada é por acaso, só parece. Tem coisa que insiste em voltar, né? A mesma situação, o mesmo tipo de pessoa, o mesmo erro. Muda o cenário, muda a roupa, mas o enredo é o mesmo. E aí você pensa, de novo isso? Poxa, se tá se repetindo é porque ainda tem algo aí que você não entendeu. A vida adora repetir lições que a gente tenta ignorar. E o universo, meu amigo, é um professor paciente. Ele não cansa. Vai mandar o mesmo sinal de 1000 jeitos diferentes até você sacar a mensagem. Não é castigo, não é azar, é só a forma como a vida ensina. Esses acasos que parecem coincidências são, na verdade, empurrõezinhos do invisível. Sabe quando você pensa numa coisa e logo ela acontece? Ou quando sente uma sensação esquisita e em seguida algo acontece que te mostra o porquê? Isso é o universo sussurrando, olha de novo, tá aí na sua frente. E os ciclos que se repetem, aqueles padrões que parecem um looping sem fim. Relacionamentos que começam iguais e terminam do mesmo jeito. Situações financeiras que sempre desandam no mesmo ponto. Projetos que travam justo na parte que você mais queria ver acontecer. Tudo isso é código. E o código diz: enquanto você não muda por dentro, nada muda por fora. O segredo está em parar de reclamar e começar a perguntar: o que isso está tentando me mostrar? Porque, olha, nada é aleatório. Nada é pequeno demais. Nada é por acaso. Se voltou, é porque ainda tem cura, tem aprendizado, tem libertação esperando para acontecer. Então, da próxima vez que algo se repetir na sua vida, ao invés de dizer que saco, tenta dizer: que sinal é esse aqui? Véi, por mim, quando você começa a decifrar esses recados, a vida para de gritar. Porque você aprendeu a escutar. E quando a gente escuta, tudo muda. Padrões que se repetem. O universo te mostrando o que você ainda não quer. Vê! Você já percebeu que tem coisa que vive acontecendo na sua vida como se fosse um disco arranhado? Tipo aquela situação que parece nova, mas no fundo é o mesmo roteiro com atores diferentes. É isso que a gente chama de padrão. E não é azar. É o universo tentando te mostrar algo que você ainda não entendeu. Identificar esses padrões é meio como montar um quebra-cabeça invisível. Começa com um incômodo aqui, uma repetição ali. E quando você junta tudo, bum, dá pra ver que tem um desenho se formando. E esse desenho é seu. É feito das suas crenças, dos seus medos, dos seus pensamentos repetitivos e principalmente das suas lições pendentes. Para começar a identificar, faz o seguinte: olha para aquilo que mais te irrita ou mais te frustra na vida. Relacionamentos? Dinheiro? Autoestima? Trabalho? O que vive desandando do mesmo jeito? O que volta e meia te faz se sentir pequeno, travado, inseguro? Pronto, aí está a raiz do padrão. E quando você nomeia ele, você já dá um passo gigante para quebrar esse ciclo. Outra coisa poderosa é prestar atenção nas palavras que você vive repetindo sem perceber. Tipo, nada dá certo para mim, eu sempre me ferro no final. Ou metro por metrolheira é tudo igual. Essas frases são como mantras que alimentam o padrão. E adivinha, o universo escuta tudo.
E tem mais. Os padrões deixam rastros emocionais. Sabe aquele sentimento que te consome sempre nas mesmas situações? A mesma insegurança, a mesma raiva, o mesmo medo. Esse é o peace. É seu corpo te avisando que você está preso num velho circuito. Mas a boa notícia é que, quando você reconhece, você pode transformar. O padrão não é uma maldição. É só um recado insistente. É tipo o universo dizendo: ei, você ainda está agindo igual. Que tal fazer diferente agora? O segredo está na consciência. Porque quando você enxerga o que repete, você tem o poder de interromper, do reescrever, de fazer melhor. E acredite, quando você muda por dentro, o mundo começa a responder com novos cenários, novas pessoas e novas possibilidades. Então, bora ficar de olho nesses padrões. Porque quem aprende a ler os sinais da própria alma para de repetir os mesmos capítulos da vida e começa, finalmente, a escrever uma nova história. Capítulo 3. A intuição é a voz da alma. Tem coisa que a gente simplesmente sente, sem explicação lógica, sem prova, sem motivo claro. É aquele não sei porquê, mas sei. Aquela sensação no peito que avisa antes da mente entender. Pois é, isso tem nome. Intuição. E ela é sem dúvida a voz mais pura da sua alma. Intuição não grita. Ela sussurra. E se você não aprende a ouvir, acaba vivendo guiado só pela razão, pelo medo, pelos e se. E olha, viver só pela lógica é como andar por aí com os olhos vendados. Você até segue em frente, mas perde o melhor do caminho. Eu já quebrei muita cara por ignorar aquela sensação estranha que dizia: não vai por aí. E também já me salvei várias vezes por seguir um pressentimento que na hora nem fazia sentido. A intuição é tipo um GPS invisível que te guia pelos atalhos da alma. Só que a gente se desacostumou a confiar nela, né? A sociedade ensinou a gente a confiar mais no racional do que naquilo que vem de dentro. Esse capítulo é justamente para isso. Te lembrar de algo que você já sabe, mas talvez tenha esquecido. Que sua alma sabe o caminho. Que a resposta que você busca às vezes não está fora, está no seu corpo, na sua pele, na sua energia. Aprender a ouvir a intuição é como afinar um instrumento sagrado. Quanto mais você pratica, mais nítida. Ela fica mais precisa, mais certeira, e ela nunca erra. Nunca. Então bora tirar a poeira dessa bússola interna, porque quando a intuição fala, é a alma dizendo: ei, confia, eu sei o que estou fazendo. E agora? É medo ou intuição? Descubra quem está falando dentro de você. Essa dúvida já me pegou várias vezes. Será que é minha intuição me alertando ou só meu medo me travando? Porque, vamos combinar, os dois podem parecer bem parecidos na hora do aperto. Mas tem uma diferença sutil e poderosa menos entre eles. E quando a gente aprende a sentir essa diferença, tudo muda. O medo é barulhento, ansioso, desesperado. Ele chega já gritando, acelerando o coração, fazendo sua cabeça rodar em 1000 possibilidades de tudo que pode dar errado. Ele vem carregado de tensão, preocupação e bloqueio. O medo quer te proteger, mas muitas vezes acaba só te paralisando já. A intuição é calma, serena. Sabe aquela sensação que só chega, sem alarde, sem estresse? Às vezes você nem sabe explicar, mas sente com uma certeza tão tranquila que nem precisa de argumento. É um não vai ou um agora, é a hora que vem com uma paz esquisita, mas firme. Outra dica. O medo fala muito da cabeça para fora. Ele traz vozes do passado, traumas, opiniões alheias, filmes que você criou na mente. Vem do dentro, do corpo mesmo. Às vezes é um arrepio, um calafrio, um aperto no peito. Um sinal físico sutil, mas claro, que é um exemplo prático. Quando você pensa em tomar uma decisão e o medo fala, ele vem com frases tipo: e se der errado? E se eu não aguentar? E se me julgarem? Agora, quando é intuição, vem aquele algo que simplesmente diz: não é por aí. Sem drama, só certeza. Medo trava, intuição orienta. O medo te prende ao que já foi. A intuição te guia pro que pode ser. E sabe qual o segredo para diferenciar os dois? Silenciar, respirar, escutar com o coração e não com a pressa da mente. Então, da próxima vez que a dúvida bater, respira fundo e pergunta: isso aqui está me dando paz ou está me deixando em pânico? A resposta vai vir, porque quando é intuição, a alma responde com um silêncio cheio de sabedoria. E quando é medo, bom, aí é só mais um filme da sua cabeça tentando controlar o que nunca teve controle. Confia, sua alma sabe o caminho. Ouvido da alma. Exercício simples para afinar sua intuição. Se tem uma coisa que eu aprendi na marra, foi isso aqui. Quanto mais você escuta o mundo lá fora, menos consegue ouvir sua própria voz interna. E o pior, a gente se acostuma com esse barulho todo e esquece que tem uma sabedoria dentro da gente esperando para ser ouvida. A boa notícia é que dá para treinar. Sim, dá para afinar o seu ouvido interno. E nem precisa virar monge para isso, viu? O primeiro exercício é o mais óbvio.
mas também o mais ignorado. Silêncio, isso mesmo, só parar. Ficar quietinho por uns minutinhos por dia, sem celular, sem música, sem nada. No começo parece que a mente enlouquece, mas se você insiste, vai sentir algo mudando. É nesse espaço vazio que a intuição começa a sussurrar. Outra prática que me ajudou muito, escrita intuitiva. Funciona assim. Pega um caderno, respira fundo umas 3 vezes, fecha os olhos e faz uma pergunta para você mesmo. Penser de mei. Começa a escrever o que vier, sem filtro, sem tentar parecer bonito ou inteligente, só deixa fluir. Você vai se surpreender com o que sai dali. E tem também o tal do check-in emocional. Parece bobo, mas é poderoso. Algumas vezes por dia, para e pergunta para si mesmo: o que eu estou sentindo agora? Nomeia, sente, acolhe. Quando a gente começa a se escutar de verdade, fica mais fácil identificar os sinais sutis da alma. Outro exercício top. Caminhada consciente. Vai dar uma volta sem destino, sem pressa. Enquanto anda, vai prestando atenção em tudo, no vento, nas cores, nas sensações. Quando o corpo se movimenta em paz, a mente desacelera e o coração fala. E por fim, esse aqui é meu preferido. Seguir pequenos impulsos sem lógica. Sabe aquela vontade do nada de ligar para alguém, mudar o caminho, fazer algo diferente, vai lá e faz? Porque muitas vezes a intuição começa falando baixinho por essas vontades que parecem bobas, mas são o universo te cutucando, né? Então, é isso. Não precisa complicar. Afinar o ouvido da alma é um treino diário de presença e confiança. E quanto mais você pratica, mais clara fica a voz lá de dentro e mais leve fica a caminhada aqui fora. Parte 2 menos o que você ignora e precisa despertar. Agora que a gente já abriu os olhos para perceber que o universo vive tentando conversar com a gente, chegou a hora de olhar para dentro com ainda mais coragem. Porque, vamos ser sinceros, tem coisa que a gente sente, mas finge que não. Tem verdade que sussurra dentro da alma, mas a gente empurra com desculpa, medo ou distração. Essa parte do livro é para cutucar, para despertar, para te fazer enxergar aquelas coisinhas invisíveis que sabotam seus passos, travam sua abundância e te mantêm girando em círculo, sem nem perceber. São aquelas crenças antigas, aquelas resistências disfarçadas de jeito de ser, aqueles hábitos camuflados que no fundo só te afastam da vida que você quer viver. A real é que a maioria das pessoas não vive mal por falta de sorte. Vive mal por ignorar o que carrega dentro. E é por isso que tanta gente se sente perdida, ansiosa, frustrada, menos mesmo com tudo aparentemente certo. Porque não é o que você tem que define sua paz. É o que você acredita, o que você pensa repetidamente, o que você alimenta em silêncio. Aqui, a ideia não é apontar o dedo, nem pregar verdade absoluta. Muito menos te dar uma fórmula mágica. O convite é para olhar com carinho para aquilo que você evita. É nesse cantinho escuro que mora a chave do seu despertar. E olha, quando você começa a enxergar com consciência o que estava escondido, tudo clareia, tudo muda, tudo flui. Capítulo 4. Resistência. A cegueira disfarçada. Sabe quando a vida começa a travar, e mesmo assim, a gente insiste em forçar? Muitas vezes não é o universo que está dizendo não, é a gente que está resistindo ao sim dele sem perceber. A tal da resistência é traiçoeira porque ela não chega com cara de inimiga, ela vem disfarçada de lógica, costume, autoproteção e vai sabotando tudo por baixo dos panos. A resistência é uma cegueira silenciosa. Você nem percebe que está travado, só sente que está cansado, desanimado ou que nada vai para frente. E sabe por quê? Porque no fundo, você está lutando contra o que deveria aceitar. Está ignorando os sinais que gritam dentro de você. E está tentando controlar o que só flui quando você solta. Eu já me peguei várias vezes tentando fazer algo dar certo na marra, insistindo em caminhos que o universo já tinha deixado claro que não eram para mim. E toda vez que eu insistia, a vida dava um jeitinho de me mostrar: ei, não é por aí! Só que quando a gente tá no automático, não percebe que tá resistindo menos, acha que tá só tentando, sendo forte, correndo atrás. Mas deixa eu te contar, nem tudo que parece força é coragem. Às vezes é só medo mal disfarçado. Medo de mudar, de soltar, de sair da zona de conforto. E a resistência adora se esconder nesse medo. Ela te protege da dor, mas também impede de crescer. Esse capítulo é para te ajudar a reconhecer onde você está resistindo sem nem notar. Porque quando a gente enxerga a resistência, a gente pode escolher soltar. E quando solta, meu amigo, minha amiga, o fluxo volta, a leveza aparece. E o universo começa a fazer o que sabe fazer de melhor. Te surpreender. Bora enxergar o que estava invisível? Bora parar de brigar com a vida e começar a dançar com ela? Porque o que te trava por fora quase é o que você está apertando por dentro. Crenças que te tapam os ouvidos. Por que você não escuta os sinais do universo?
Olha, tem hora que o universo grita, manda sinal de tudo quanto é jeito. Mostra, repete, insiste, mas a pessoa não vê, não ouve, não entende. E sabe por quê? Porque as crenças limitantes são tipo um tampão invisível nos ouvidos da alma. Elas bloqueiam tudo. Sério mesmo. A gente cresce ouvindo um monte de coisa. Dinheiro é sujo, você não merece tanto assim. Isso é só pra quem nasceu com sorte. Segue a lógica. Não confia nessa sensação. E aí, sem perceber, vai criando uma parede entre o que a gente sente e o que a gente acredita. Resultado, os sinais chegam, mas batem e voltam. A mente filtra tudo com base nas suas crenças. Se você acredita que nada dá certo para você, o universo pode mandar a oportunidade da sua vida a menos, mas você vai enxergar problema, vai desconfiar, vai fugir, vai dizer isso é bom demais para ser verdade. E puf, lá se foi o sinal. Já vivi isso na pele. Várias vezes a intuição me mostrava um caminho, mas a minha cabeça cheia de não pode. Não é para mim, é arriscado demais, me fazia recuar. A intuição sussurrava, mas a crença gritava. E adivinha quem eu escutava? Pois é. O mais doido é que as crenças são invisíveis. Tão dentro da gente que a gente acha que são verdade. Mas na real, são só programações antigas que foram instaladas sem nosso consentimento. E a boa notícia, dá para desinstalar, dá para questionar, dá para reprogramar. Quer começar a escutar mais os sinais do universo? Então começa observando no que você acredita. Porque se dentro de você ainda mora a ideia de que não é merecedor, de que não pode confiar no que sente ou que tudo tem que ser difícil, você vai continuar bloqueando as mensagens mais preciosas que a vida quer te mandar. Libertar a mente é abrir os ouvidos da alma. E quando você começa a quebrar essas crenças limitantes, os sinais começam a ficar Tokler, que você nem acredita que ignorou por tanto tempo. Então, bora limpar esse filtro mental? Porque os sinais sempre estiveram aí. Quem estava com o volume no mudo era você. Puxa para baixo e perde o sinal. As distrações que te desligam da vida. Real, hoje em dia tá todo mundo conectado. E ao mesmo tempo totalmente desconectado. A gente vive com um celular na mão, pulando de notificação em notificação, respondendo mensagem enquanto come, ouvindo vídeo enquanto anda e rolando feed enquanto respira. E aí eu te pergunto, como é que o universo vai conseguir falar com você se você nem consegue ficar 5 minutos em silêncio com você mesmo? As distrações modernas viraram verdadeiras armadilhas da inconsciência. A gente acha que está no controle, mas na real está sendo sugado para um mundinho onde tudo é barulho, urgência e dopamina barata. E sabe o que é mais louco? Quanto mais distraído, mais longe de si mesmo, mais distante dos sinais, mais cego para as respostas que a vida está mandando. Eu mesmo já me peguei várias vezes naquele piloto automático. Acorda, pega o celular, abre as redes sem nem saber porquê e quando vê, já sei, passarão 40 minutos vendo a vida dos outros, enquanto a minha estava ali, parada esperando minha atenção. Essas pequenas fugas roubam a nossa presença e sem presença não tem percepção. E sabe o que isso vira? Um loop. A gente se sente vazio, corre para as telas para preencher. Sente perito, procura distração. Só que quanto mais se distrai, menos escuta o que realmente importa. É como se o universo estivesse mandando mensagem, mas você está com o celular na frente da cara, ocupado demais vendo dancinha no TikTok para perceber, desligar um pouco. Não é luxo, é sobrevivência espiritual. É um resgate, um jeito de lembrar que existe um mundo dentro da gente que precisa ser olhado, sentido, escutado. E esse mundo interno é onde mora sua intuição, suas respostas, sua conexão com o todo. Então fica aqui meu convite. Desliga um pouco o fora para ouvir o dentro, porque o universo não compete com barulho. Fala boxing. E se você não criar espaço para escutar, vai continuar achando que ele está em silêncio quando na verdade é você que está distraído demais para perceber. Capítulo 5. O medo de ouvir a verdade. Vamos ser sinceros. Muita gente não escuta a verdade não porque não consegue, mas porque tem medo do que vai encontrar. E eu falo isso com propriedade, viu? Já me peguei várias vezes desviando o olhar, empurrando com a barriga, fingindo que não vi, só para não encarar o que no fundo eu já sabia. A verdade assusta. Ela não vem com jeitinho, não pede licença, não passa pano. Ela mostra. Mostra o que você está evitando. Mostra aonde está se sabotando. Mostra o que precisa mudar e mudar dói. Dói sair da ilusão confortável. Dói admitir que você se enganou. Dói perceber que aquela zona de segurança era, na real, uma prisão emocional. E é aí que mora o perigo. O medo de ouvir a verdade nos mantém presos no mesmo lugar. A gente prefere o desconforto conhecido do que o salto para o novo. Fica num relacionamento por medo da solidão. Fica num trabalho que suga a alma por medo do incerto. E vai ignorando os sinais.
abafando a intuição, enrolando o universo. Que ele vai esquecer. Só que ele não esquece. Ele insiste. E quanto mais você foge da verdade, mais ela parece fantasiada de crise, dor, confusão. Até que um dia você não tem mais para onde correr. Esse capítulo é para te lembrar que ouvir a verdade liberta. Sim, pode ser desconfortável no começo, mas é nesse desconforto que nasce a virada. E acredite, por mais difícil que pareça, a sua alma sempre sabe o que fazer com a verdade. Ela só precisa que você tenha coragem de escutar. Então bora abrir o coração. Porque, quando a verdade chega, ela não destrói. Ela reconstrói fugindo de sentir o que você está evitando encarar. Tá tudo bem, mas não tá. Você diz que tá bem, sorri, posta foto sorrindo. Mas por dentro, tem algo travado, engasgado, sufocado. E se eu te perguntasse agora, o que você está evitando sentir? O que você tem empurrado para debaixo do tapete emocional? Às vezes a gente não percebe, mas está o tempo todo fugindo de sentir. Fugindo da tristeza, do medo, da raiva. E essa fuga vem disfarçada de distração, de trabalho demais, de comida, de rolê, de celular, de depois eu penso nisso. Só que o que você não sente fica te travando, te cansando, te limitando. E mais cedo ou mais tarde, o que você não encara te persegue de outro jeito. Sabe aquele aperto no peito do nada? Aquela ansiedade que não passa? Aquela vontade de chorar e você nem sabe por quê? Pode apostar, tem emoção acumulada aí dentro querendo ser vista. Enquanto você fingir que não está ouvindo, ela vai gritar. Vai virar sintoma, peso, cansaço, sabotagem. Eu sei que dá medo. Sentir machuca, mas sabe o que dói mais? Continuar carregando tudo isso calado. Dói viver no modo automático, sorrindo por fora e sufocando por dentro. Dói não se permitir viver de verdade. Porque sentir é viver. E quem foge de sentir, foge de si mesmo. Então eu te convido a parar, respirar, se perguntar com carinho, o que eu não estou deixando vir à tona? Pode ser uma mágoa antiga, um medo não resolvido, uma verdade que você finge que esqueceu. E tá tudo bem, você não precisa resolver tudo agora. Só precisa começar a olhar. Sentir não é fraqueza, é limpeza, é cura e quando você se permite sentir o que evitava, descobre uma força que estava escondida aí dentro o tempo todo. Silêncio assusta. Por que a gente foge do que vem de dentro? Já reparou que é muito mais fácil dar play num vídeo, ligar a TV, abrir o Instagram ou colocar uma música, do que ficar em silêncio com a própria alma? Pois é, a gente vive rodeado de barulho. Barulho de notícia, de gente falando, de opinião alheia, de distração. E sem perceber, escolhe esse barulho externo porque tem medo de ouvir o sussurro interno. Mas, por que, né? Por que a gente foge tanto do que sente lá dentro? A resposta é simples e incômoda. Porque o que vem de dentro não mente. E encarar isso exige coragem. O sussurro interno traz verdades que a gente esconde até da gente mesmo. Ele mostra onde dói, onde a gente está travado, onde não está sendo sincero. E convenhamos, é muito mais fácil tapar os ouvidos com estímulo do que encarar esse espelho da alma. Eu mesma já corri disso. Já me enchi de ocupações só para não ter tempo de sentir. Já fiquei horas rolando feed para não pensar. Mas sabe o que acontece? O que a gente ignora dentro vira bagunça fora, a ansiedade cresce e energia sum, e a gente se sente cada vez mais desconectado da própria essência. O barulho distrai, mas não preenche. O silêncio assusta, mas cura. E quando você finalmente tem coragem de sentar com você mesmo, sem filtro, sem ruído, só sentindo, o sussurro vira direção, vira paz. Então para e pensa. Quanto tempo faz que você não escuta sua própria voz sem interferência de nada nem ninguém? O universo fala baixo porque ele confia que você vai querer ouvir. O barulho grita porque tem medo de ser esquecido. Quem aprende a silenciar, aprende a escutar o que realmente importa. E acredite, seu sussurro interno tem muito mais para te contar do que qualquer barulho do mundo. Capítulo 6. Poder das pequenas coisas. Tem dia que a gente está esperando um sinal gigante do universo, tipo um raio no céu. Uma placa piscando é por aqui, ou alguém batendo na porta com a resposta da nossa vida. Mas deixa eu te contar um segredo que mudou tudo pra mim. O universo mora nos detalhes. E é nas coisas pequenas menos aquelas que a gente quase nem nota, que ele mais fala com a gente. As pequenas coisas carregam um poder imenso. Um café quentinho que chega na hora certa. Uma frase solta no meio de uma conversa qualquer. Um encontro por acaso. Um passarinho cantando bem no momento em que você precisava de paz. Tudo isso tem mensagem. Tudo isso pode ser resposta. Mas a gente vive tão no automático, tão focado no que importa, que esquece de enxergar a beleza e a direção que existe no simples. Esse capítulo é um convite para desacelerar o passo e afinar o olhar.
para perceber que o extraordinário mora no ordinário, que a grande virada às vezes começa com um gesto minúsculo, com uma intuição suave, com uma sensação leve menos, mas que te empurra para algo muito maior, quando você começa a dar valor para as pequenas coisas. A vida muda de cor. Tudo ganha mais sentido. Você se sente mais conectado, mais guiado, mais presente. Porque no fim das contas o que parece pequeno é só o universo sendo discreto. Então bora prestar atenção nos detalhes? Porque quando a gente aprende a enxergar o poder do simples, o invisível começa a brilhar na nossa frente. E aí, meu amigo, nada mais passa despercebido. Quando o acaso faz sentido, as pequenas sincronicidades que mudam tudo. Já aconteceu com você? Você tá pensando em alguém e a pessoa te liga. Tá com uma dúvida na cabeça e aparece uma frase na rua que responde exatamente o que você precisava ouvir. Ou então, conhece alguém por acaso que te conecta com uma oportunidade que muda sua vida. Pois é, isso não é só coincidência. É sincronicidade. E ela é mágica. Pequenas sincronicidades têm o poder de transformar tudo. Elas parecem simples, bobinhas, até, mas carregam um tipo de mensagem que vem direto do universo. É como se a vida dissesse: estou te ouvindo, está tudo conectado, segue por aqui. Eu lembro de uma vez em que estava prestes a desistir de um projeto que era muito importante para mim. Estava cansado, desanimado, achando que era besteira, até que, do nada, um vídeo apareceu na minha timeline com uma frase que dizia assim: o que é seu já sabe onde te encontrar, mas você precisa continuar no caminho. Arrepiei. Na hora. Foi como se o universo tivesse me puxado de volta para o eixo. Uma coisinha tão simples. E fez um estrago do bem. Esses momentos não são raros, menos a gente é que não presta atenção. As sincronicidades estão por aí todo santo dia. Só que no meio da correria, a gente costuma ignorar. Ou então, duvida. Pensa. Que besteira, mas não é. É recado. É confirmação. É alinhamento. E quando você começa a notar essas pequenas conexões, parece que tudo ganha mais sentido. Você se sente acompanhado, guiado, abraçado por algo maior. Porque de fato o universo não deixa nada ao acaso. LSOS. Que você esteja presente o suficiente para perceber. Então da próxima vez que algo coincidir demais, não duvida. Para, respira e sente. Pode ser um daqueles momentos que parecem pequenos, mas que vão mudar a rota da sua vida sem fazer alarde. Que eu sei. Enxerga a arte de desacelerar para perceber. A gente vive num ritmo tão doido que parece que o mundo vai desabar se a gente parar por 5 minutos. É reunião, mensagem, notificação, tarefa, pressa. Ufa, quando vê, o dia passou e você nem lembra direito o que sentiu. Mas quer saber, o universo não trabalha na correria. Ele fala no silêncio. Ele age na pausa, desacelerar virou ato. Porque tá todo mundo correndo, comperando, tentando alcançar algo que nem sabe o que é, e no meio dessa maratona maluca a gente perde o que mais importa, né? A presença, o sinal sutil que estava ali e passou despercebido. Eu só comecei a perceber o que o universo queria me mostrar quando comecei a andar mais devagar, por dentro e por fora. Parei de tentar resolver tudo num dia, de querer entender tudo de uma vez. Desacelerei o corpo, a mente, o julgamento. E foi aí que as coisas começaram a aparecer. As respostas, ou esses insights, os sinais, porque quando a gente desacelera a alma consegue falar, o coração consegue sentir e os olhos voltam a enxergar o que a pressa apagou. O detalhe, o gesto, o arrepio, algo que muda tudo mesmo sem dizer nada. Desacelerar não é perder tempo, é ganhar sentido, é respirar fundo e ouvir o que a vida está tentando te contar faz tempo. Porque no fundo você não precisa correr para chegar, você precisa perceber para despertar. Então, se puder, desacelera um pouquinho. Nem que seja por uns minutos no dia. Senta, sente, observa, porque é no silêncio do agora que o universo faz barulho e quem tá com pressa demais não escuta nada. Parte 3 menos desbloqueando o fluxo da vida. Tá preparado para soltar o freio de mão e deixar a vida fluir de verdade? Porque agora chegou aquela parte em que a gente para de resistir e começa a permitir. Desbloquear o fluxo da vida não é mágica, menos é escolha, é entrega, é sintonia com o que já está pronto para acontecer, depois de perceber os sinais. Encarar as resistências e ouvir os sussurros da alma, vem o passo mais bonito e também mais desafiador. Confiar que você não precisa controlar tudo, confiar que tem uma inteligência maior guiando os detalhes, e principalmente confiar que quando você se alinha, a vida responde. Essa parte do livro é para te lembrar que fluir é mais leve que forçar, que existe um caminho mais suave, mais natural, mais verdadeiro, e ele começa dentro de você, porque o bloqueio não está no mundo,
Tá na forma como você enxerga, sente e reage às coisas aqui. A gente vai falar sobre frequência, energia, alinhamento, vibração, mas de um jeito simples, direto, pé no chão. Porque viver em fluxo não é sobre sair voando por aí. É sobre pisar firme com o coração tranquilo. Se você já cansou de empurrar pedra morro acima, de viver na luta do 600 travado, respira fundo. Porque o fluxo tá esperando só uma coisa que o vocapé, teatro, e comece finalmente a deixar a vida te surpreender. Capítulo 7. Alinhe-se, não corra atrás. A gente cresceu ouvindo que tem que correr atrás. Correr atrás dos sonhos, correr atrás das oportunidades, correr atrás do amor, correr atrás do dinheiro. E corre tanto que uma hora esquece até para onde estava indo. Mas deixa eu te contar uma coisa que mudou a minha vida. Você não precisa correr atrás do que já é seu. Você só precisa se alinhar. Alinhar é diferente de perseguir. Correr atrás vem da escassez, do medo de perder, da ideia de que algo está longe e você precisa agarrar com força. Alinhar vem da confiança, da consciência de que o que você deseja também está te procurando. Só está esperando você estar na mesma frequência. Quando eu entendi isso, tudo ficou mais leve. Em vez de me desesperar tentando forçar as coisas, comecei a cuidar da minha energia, das minhas intenções, dos meus pensamentos. E foi aí que percebi. Quando você se alinha, o universo colabora. As portas que pareciam trancadas simplesmente se abrem. Esse capítulo é um convite para mudar a direção do esforço. Ao invés de gastar energia correndo sem parar, que tal investir em ser a pessoa que atrai o que deseja? É como sintonizar um rádio. Não adianta girar o botão com pressa. Tem que ajustar com calma até ouvir com clareza, você vibra. O universo escuta. O segredo está na frequência. Sabe quando tudo começa a fluir? Parece que a vida te entende, as coisas se encaixam e até o impossível começa a dar sinal de vida. Pois é. Isso não é sorte. É frequência. É energia. E sim, você vibra o tempo todo menos mesmo sem perceber. O universo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você é. E o que você é. O que não adianta falar que confia se lá no fundo tá cheio de medo. Não adianta repetir que merece se carrega culpa, escassez, comparação. A frequência não mente. Ela revela. Eu aprendi na prática que a nossa energia fala antes das palavras. Já notou como tem dia que mesmo sem fazer nada de diferente, tudo parece dar certo? Você encontra gente legal, escuta algo inspirador, recebe mensagem boa. Agora pensa nos dias em que você acorda mal e parece que o mundo resolveu te provocar. Coincidência? Não mesmo. É só o universo respondendo ao sinal que você está emitindo. E o mais incrível, você pode mudar a sua frequência. Com o que vai se conectar. Pode trocar a reclamação pela gratidão, a pressa pela presença, o medo pela confiança. E quando você muda isso por dentro, o fora muda também menos como mágica. Então fica aqui o lembrete, tudo começa na sua vibração. O universo não te julga, mas te espelha. Ele não ouve o que você diz. Ele sente o que você vibra. E isso aí, quiser atrair coisa boa, precisa primeiro se tornar o imã que vibra essa mesma boa energia. Quer transformar a vida? Começa afinando sua frequência. Porque no fim das contas, você não atrai o que deseja, você atrai o que emite. No ritmo do universo, viver em fluxo é mais simples do que parece. Tem gente que acha que viver em fluxo é ficar parado esperando o milagre cair do céu. Mas não é isso não. Viver em fluxo é andar no ritmo da vida, sem forçar, sem travar. É saber a hora de agir e a hora de soltar. É aceitar o que vem, confiar no que não se vê e agir com o coração presente. Tudo começa com aceitação. E não tô falando de se conformar, não. Tô falando de parar de brigar com a realidade. De olhar para o que é e dizer, beleza, é isso que eu tenho agora, bora fazer o melhor com isso. Porque quando você aceita, você cria espaço para mudar. Quando você resiste, você só se enrosca mais. Depois vem a confiança. Essa parte é delicada. Confiar é tipo fechar os olhos e continuar andando, mesmo sem saber onde vai dar. É acreditar que o universo não está contra você, mesmo quando as coisas parecem dar errado. E olha, às vezes o que parece atraso é só desvio para te levar para o melhor caminho. E por fim, vem o que pouca gente fala: agir com presença. Porque confiar não é cruzar os braços. É fazer sua parte com consciência, com entrega, com o coração ali inteiro. É estar no agora, sem pressa de chegar e sem peso do que passou. Porque o fluxo só acontece no presente, ou agora, onde tudo se alinha. Viver em fluxo é isso. Aceitar sem revolta, confiar sem controle, e agir sem ansiedade. Parece simples, e é, mas exige treino, exige coragem de largar o velho e se abrir para o novo. E exige presença, muita presença. Então se você está buscando leveza, sintonia, respostas, respira fundo. Solta o que o pesa, confia no invisível.
E anda com consciência, porque o universo sempre responde menos, mas só entra em movimento com quem aprende a fluir. Capítulo 8. Energia das palavras e pensamentos. Você já parou para pensar no peso que tem aquilo que você fala menos? E principalmente, no que você pensa o tempo todo? Pois é, palavras têm energia, pensamentos têm frequência, e o que sai da sua boca e da sua mente não vai pro nada. Vai direto pro universo como um pedido, uma ordem, um comando, e ele, como um bom espelho, devolve. Eu demorei para entender isso. Sempre achei que pensamento era só pensamento e que falar sem pensar não dava em nada. Mas aí comecei a perceber que tudo que eu repetia virava realidade de um jeito ou de outro. Quando eu dizia nada dá certo para mim, adivinha, dava errado. Quando eu pensava não sou bom o bastante, parecia que o mundo inteiro concordava. Era tipo um eco. Esse capítulo é para abrir seus olhos e seus ouvidos para a força invisível que mora nas palavras e pensamentos, porque, acredite, você está criando o tempo todo. Cada vez que diz isso é difícil, você está aumentando a barreira. Cada vez que o pensa não consigo, você já se bloqueia antes de tentar. Mas calma, a boa notícia é que dá para virar esse jogo. Quando você aprende a cuidar da sua fala e escolher melhor seus pensamentos, sua vibração muda. E quando a vibração muda, o universo entende outro recado e começa a te trazer coisa nova, leve, alinhada com o que você realmente quer. Então se prepara, porque a partir de agora a gente vai falar de palavra como ponte, de pensamento como semente e de como a sua realidade começa a bemear aí dentro da sua cabeça e ó. Não é papo místico solto não, é vida real acontecendo. Bora cuidar melhor do que sai de dentro da gente, porque o que você fala, você vibra, e o que você vibra, você vive. Cuidado com o que você diz. Ou universal. Tá ouvindo? Tem coisa que a gente fala no automático e nem percebe o estrago que está fazendo. Tipo aquele minha vida é uma bagunça. Ou eu sou muito azarado, ou ETO, famoso, tudo dá errado pra mim. E aí a vida obedece. Porque palavra é muito mais do que som. É comando. É energia em ação. Sim, pode parecer exagero, mas não é. As palavras que você solta viram direção para o universo seguir. É como se cada frase fosse um pedido, ou pior, uma confirmação, de como a sua realidade vai se moldar. E o mais doido, a maioria das pessoas vive se auto-sabotando com o que fala o tempo todo. Eu já me peguei várias vezes reclamando sem nem perceber. Dizia estou quebrado e logo depois vinha uma conta inesperada. Falava ninguém me entende e passava o dia inteiro me sentindo sozinho. Coincidência? Não mesmo. Era minha boca decretando e o universo só dizendo, pois não, está feito. Por outro lado, quando comecei a mudar o que eu dizia, tudo começou a mudar também. Troquei não vai dar certo por, vai dar certo sim, de um jeito ou de outro. E troquei, eu não consigo por ainda, não sei como, mas vou conseguir. E olha, o clima muda, a energia muda, as coisas começam a fluir diferente. Palavras têm poder criativo. Cada vez que você fala algo, tá lançando uma sementinha pro campo invisível da vida. E o que você planta, adivinha, cedo ou tarde você colhe? Então bora ficar mais atento ao que a gente anda dizendo por aí? Porque falar é criar. E se é para criar, que seja algo leve, bonito e cheio de propósito, pensou, vibrou, atraiu, seus pensamentos são antenas de manifestação. Já parou para pensar que o que você pensa o tempo todo é o que você acaba vivendo? Não é mágica nem superstição. É vibração mesmo. Os pensamentos funcionam como antenas invisíveis, mandando sinais para o universo do que você quer, ou melhor, do que você acredita. E o mais curioso, às vezes você diz que quer uma coisa, mas pensa o oposto. Quer prosperar, mas vive pensando em falta. Quer amor, mas só pensa em rejeição. Quer leveza, mas sua cabeça só roda no modo preocupação. E aí o universo, que não julga nem corrige, apenas capta, traz exatamente o que você está emitindo, né? Eu já vivi isso na pele. Teve época em que eu dizia que queria mudar de vida, mas por dentro só pensava nas dificuldades, no medo, no e se não dar certo. Resultado, nada fluía. Mas quando comecei a cuidar da minha mente com mais carinho, tipo, de verdade, mesmo, tudo começou a girar diferente. Porque sim, pensamento é frequência, e frequência atrai frequência parecida. O universo é tipo um rádio cósmico, ele só sintoniza na estação que você transmite. Se você vibra dúvida, recebe. Maze confused. Se vibra gratidão, recebe mais motivo para agradecer. Se vibra escosses, o universo entende. Esse aí está pedindo mais falta e entrega. Por isso, não subestime os pensamentos pequenos do dia a dia. Aquela preocupação que se repete, aquela crítica que você faz de si mesmo, aquela comparação com os outros. Tudo isso vira sinal. E onde vai sua atenção, vai sua energia.
Então, se você quer mudar o que vive, começa mudando o que pensa. Cuida do que passa na sua mente como quem cuida de uma plantinha rara. Pork. No fim das contas, pensamento é escolha. E o que você escolhe pensar, constrói o que você vai colher. Pense com intenção, sinta com verdade. E assista o universo respondendo. Capítulo 9. Você é o canal, não o controlador. Chegou a hora de soltar. Soltar o controle, a ansiedade, a mania de querer prever cada passo da vida, porque, olha, você não tá aqui para controlar tudo, tá aqui para ser canal. Canal por onde a vida flui, por onde as ideias passam, por onde o universo se expressa. E quando a gente entende isso, a leveza chega de um jeito que até assusta no melhor sentido. O controle é pesado. Dá aquela falsa sensação de segurança, mas no fundo te prende, te trava, te cansa. A gente tenta prever, forçar, empurrar situações como se tudo dependesse só da nossa força. Mas sabe o que acontece? Quanto mais a gente aperta, mais a vida escapa pelos dedos. Agora, quando você vira canal, tudo muda. Você ainda age, claro, mas age com consciência, com intuição, com confiança. Você faz a sua parte, mas deixa espaço para o universo fazer a dele. E vou te contar, o que vem desse espaço surpreende mais do que qualquer plano que a mente humana conseguiria criar. Esse capítulo é para te lembrar que você não precisa saber tudo. Não precisa controlar tudo. Você só precisa se abrir, se limpar por dentro, se conectar com aquilo que é maior. Porque quando você se alinha e permite as ideias VUAM, os encontros certos acontecem. As respostas chegam, forçar cansa, permitir flui, deixa a vida fazer a parte dela. Eu sei, a gente cresceu ouvindo que tem que correr atrás, lutar, insistir, dar conta de tudo. Mas quer saber, tem uma hora que forçar só atrapalha. Quanto mais você tenta empurrar a vida com as mãos, mais ela escorrega pelos dedos. E aí vem a frustração, o cansaço, a sensação de que você está se doando demais e recebendo de menos. Já sentiu isso? Eu já. Várias vezes. Tem coisas que não se conquistam no grito, se recebem no silêncio. Às vezes o que falta não é mais esforço, é mais entrega. É parar de querer controlar o tempo, o jeito, a forma como tudo vai acontecer, porque olha, quando você solta, o universo começa a agir. E age melhor do que você imaginava. Forçar é como nadar contra a correnteza. Você até se mexe, mas não sai do lugar. Agora, permitir é como boiar. Você confia, relaxa o corpo e deixa a água te levar. E isso não é passividade, viu? É inteligência emocional, espiritual e vibracional. Permitir é abrir espaço, é dizer pro universo: tô pronto, manda aí o que for meu. E aí, de repente, as portas que estavam trancadas se abrem sozinhas. As respostas que você tanto buscava aparecem em forma simples. A sincronicidade volta a acontecer, porque tudo flui quando você sai da frente. Então, se você anda forçando demais, tentando controlar tudo nos mínimos detalhes, respira, solta um pouco, confia no invisível. Às vezes, o que você tanto quer tá a um passo, mas só vai chegar quando você parar de apertar e começar a permitir. Permitir é deixar o universo trabalhar. E acredite, ele faz isso melhor do que qualquer plano que você conseguiria montar. Quando soltar é o que faz acontecer. A história de Asa Candler e a Coca-Cola que virou mundo tem histórias que não parecem reais de tão incríveis. Mas não. E o mais bonito é ver como, quando a pessoa para de forçar e entrega de verdade, a vida guia para algo muito maior do que ela imaginava. Um exemplo disso é a história de um cara chamado Asa Griggs Candler. Talvez você não conheça o nome, mas com certeza conhece o que ele ajudou a espalhar pelo mundo. A Coca-Cola, a Asa, era farmacêutico, simples trabalhador e com uma sensibilidade que ia além dos negócios. Ele não foi o criador da fórmula da Coca-Cola, mas foi o cara que enxergou algo ali, um valor, um potencial, uma intuição forte dizendo: isso tem futuro. Enquanto todo mundo via só uma bebida qualquer, ele viu um sonho possível e mesmo sem ter certeza de nada, ele seguiu aquela voz interna. Ele investiu tudo, comprou os direitos por um valor que na época parecia até loucura. E sabe o mais impressionante? Ele não tinha garantia de que daria certo, mas tinha fé. Fé de que aquilo era maior do que ele. Fé de que estava sendo guiado. Entregou. Fez sua parte, claro. Mas confiou tanto na ideia, na intuição, no movimento invisível por trás daquilo tudo, que as portas começaram a se abrir. A marca cresceu, se espalhou, rompeu fronteiras e virou o que é hoje. Um império construído a partir de uma entrega verdadeira. Essa história me faz pensar o quanto a gente perde quando tenta controlar tudo. Asa não controlou o mundo. Ele não tentou prever o futuro. Ele apenas disse sim para o chamado. E isso basta. Quando a gente diz sim para a vida,
Mesmo sem entender, o universo responde com clareza, né? Então, se você está num momento de dúvida, tentando decidir entre forçar ou soltar, lembra disso, às vezes o seu papel é só confiar. A direção certa aparece quando a alma está alinhada e o coração está entregue. Entrega não é desistência, é sabedoria. E, como Asa Candler provou, quem solta de verdade muitas vezes acaba segurando o mundo. Parte 4 menos a nova escuta, como viver conectado ao universo. Chegou a parte mais gostosa da jornada, aquela em que a gente para de correr, para de duvidar e começa a viver de verdade, com o coração mais leve e os ouvidos da alma bem abertos. Aqui não é mais sobre forçar nem adivinhar, é sobre sentir, sobre se alinhar com o ritmo natural da vida e deixar o universo guiar os passos. Depois de tudo que você leu até aqui, já deve ter percebido que o universo não é mudo. A gente é que vive distraído demais para escutar. Mas quando a gente muda o jeito de ouvir, muda tudo. As mensagens aparecem com mais clareza, as respostas chegam sem drama, e o caminho começa a se abrir como se sempre tivesse estado ali só, esperando a nossa presença. Essa parte do livro é um convite à nova escuta. Um jeito diferente de se conectar com a vida, menos mais profundo, mais verdadeiro, mais fluido. Porque não tem como viver conectado ao universo se você não aprende a se conectar consigo mesmo. É dentro que tudo começa. Aqui, você vai descobrir práticas simples mas poderosas para silenciar a mente, acalmar o coração e despertar essa sintonia fina com o invisível. Vai entender como viver no presente te conecta com as oportunidades certas, como ouvir os sinais do corpo te protege de ciladas, e como prestar atenção no acaso pode revelar milagres disfarçados. Então vem comigo. Viver conectado ao universo não é coisa de outro mundo. É só questão de presença. Quando você aprende a escutar com a alma, a vida responde com sincronia, leveza e propósito. Capítulo 10. A vida fala. Se você ouvir com o coração, tem hora que a resposta está bem na nossa frente, mas a gente não vê. Ou melhor, no sentai. Porque, na real, a vida não fala com palavras. Ela fala com o coração. Só que para escutar de verdade, tem que silenciar a pressa, abaixar o volume da mente e abrir espaço para algo mais sutil, mais profundo, mais verdadeiro. Esse capítulo é para te lembrar disso. A vida vive falando com você. Seja num gesto Newman Tuica, num atraso que muda tudo ou num acaso que te coloca no lugar certo, na hora certa, o universo tem sua própria linguagem. E o coração entende. O problema é que a gente se acostumou a ouvir só com os ouvidos, a acreditar só no que dá para explicar, a confiar só no que é lógico. Mas e se eu te dissesse que o coração capta o que a mente nem imagina? Que muitas vezes aquele sentimento que você não consegue explicar é o recado mais claro que a vida está tentando te entregar? Pois é. Sentir é escutar sem ruído. É perceber o invisível. É se alinhar com o que realmente importa. Então, se você anda esperando sinais, direção, respostas, respira. Desliga um pouco o barulho de fora, escuta o que está pulsando aí dentro. Pode parecer sussurro, mas é ali que mora a verdade. Porque quando você ouve com o coração, a vida não precisa gritar. Ela só precisa de um espaço dentro de você para falar, escutar com a alma, como afinar seus ouvidos espirituais. Você já sentiu como se algo lá dentro estivesse tentando te dizer alguma coisa, mas você não conseguia entender? Tipo um empurrãozinho invisível, uma intuição que vem do nada, ou uma paz que aparece só de pensar em algo. Pois é, essa é a escuta espiritual querendo nascer dentro de você. A escuta ativa espiritual não tem a ver com ouvir vozes ou ver luzes piscando no céu. Tem a ver com presença, com sensibilidade, com parar de ouvir só com os ouvidos e começar a escutar com o coração, com a alma, com o corpo inteiro. E o melhor de tudo, isso é algo que a gente pode desenvolver menos com treino, com intenção, com calma. O primeiro passo é silenciar por dentro. E não precisa virar monge para isso, viu? 1 minuto por dia de pausa já muda tudo. Desliga o celular, respira fundo e só sentir. Pode ser ouvindo os próprios pensamentos, sentindo o corpo, olhando o céu. O que importa é estar ali, inteiro. Porque a alma só fala quando a mente para de gritar. Outra dica valiosa. Preste atenção no sentimento sem pressa de interpretar. Às vezes a resposta que você quer não vem como uma frase pronta, mas como um arrepio, um desconforto leve, uma vontade de ir ou de ficar. O seu corpo sente antes da sua mente entender. E isso, e oro também, ajuda muito a fazer perguntas simples para o universo e esperar, sem ansiedade pela resposta. E ela vem, viu? Pode ser por meio de uma conversa, de uma música, de um sonho, de uma frase no livro que você abriu por acaso. Mas só percebe quem está com os sentidos abertos e o coração em modo escuta. E, claro, uma coisa que mudou minha conexão com tudo.
A gratidão. Quando você agradece até o que ainda não entende, algo mágico acontece. É como se o universo abrisse o sinal e começasse a falar mais claro com você. Gratidão afina a frequência, limpa o canal, expande a sensibilidade. Então, se você quer desenvolver essa escuta mais profunda, começa com um passo de cada vez. Menos barulho, mais presença. Menos cobrança, mais conexão. Escutar espiritualmente é abrir espaço para receber o que já está tentando chegar. E olha, a vida tem muito a dizer, só está esperando você aprender a ouvir. Silencia e sente. 3. Práticas simples para ouvir o que a alma quer dizer. Tem coisa que a gente não entende só pensando, tem coisa que só se entende sentindo. E para sentir de verdade, é preciso parar, silenciar, estar presente. E olha, não precisa complicar. Algumas práticas simples já são suficientes para abrir espaço e deixar a sabedoria da alma falar. A primeira delas é a meditação. Mas calma, não tô falando de ficar em posição de lótus por horas nem de zerar a mente. É sentar, fechar os olhos, respirar fundo e observar. Só isso, não precisa controlar pensamento, não precisa fazer direito. O segredo é estar ali inteiro, mesmo que a cabeça esteja agitada. A mágica acontece na prática constante, não na perfeição. Outra prática linda é a observação. Observar o céu, o som da chuva, o jeito que o vento toca sua pele. Observar o que você sente quando olha para alguém, observar as repetições da vida, as sincronicidades, os detalhes. A vida fala muito, mas sussurra. E só quem observa com calma, escuta. E tem uma que eu amo demais, a escrita intuitiva. Essa aqui é poderosa! Pega um caderno, faz uma respiração profunda, coloca uma música tranquila se quiser, e escreve, sem filtro, sem pensar, sem julgar. Pode começar com uma pergunta tipo, o que eu preciso saber hoje? E deixa a caneta correr. Às vezes vem uma frase, às vezes um desabafo, às vezes um insight que parece não ter vindo de você, e talvez nem tenha vindo mesmo. A alma tem voz, e ela ama usar a escrita para se expressar. Essas 3 práticas são simples, mas transformadoras. E o melhor, você não precisa de nada além de você mesmo para começar. Não é sobre ritual complicado, é sobre presença real. Então, se você quer escutar mais o universo, sua intuição, sua essência, experimenta isso. Começa pequeno, mas começa. Porque quando você silencia por fora, o que está dentro começa a falar. E fala bonito. Capítulo 11 em sinais, simbolismos e sincronicidades. Tem coisa que acontece e a gente sente na hora. Isso não foi por acaso. Pode ter sido uma frase solta que tocou fundo. Uma música que tocou bem naquele momento, ou aquele encontro improvável que mudou tudo. Essas são as pistas do universo, e quando a gente começa a reparar nos detalhes, percebe que o invisível fala menos e fala o tempo todo. Esse capítulo é para te ajudar a abrir os olhos e o coração para esses sinais que parecem pequenos, mas carregam grandes mensagens. Porque o universo é sutil, mas muito inteligente. Ele usa símbolos, repetições, coincidências sincronizadas e até erros que, no fundo, são acertos camuflados. Aqui, a gente vai falar sobre aquela borboleta que aparece do nada. Aquele número que se repete sempre, tipo 11, 11 las 10 e 22 de la noite. Aquela sensação esquisita de déjà vu. Tudo isso pode ser mais do que você imagina. São toques espirituais, sinais de que você está no caminho ou que precisa ajustar a rota. Particularmente, já fui guiado por muitos desses momentos. Às vezes duvidei, confesso. Mas quando comecei a dar mais atenção, foi como se a vida virasse um grande mapa simbólico, com mensagens escondidas por todo lado, só esperando eu prestar atenção. Então, se prepara. O universo adora brincar com códigos. E esse capítulo é para te mostrar como decifrar esses códigos, interpretar os simbolismos e acolher as sincronicidades com o coração aberto, porque, no fim das contas, nada é só coincidência. Tudo carrega um sentido. E quando você aprende a ler o que não está escrito, a vida ganha outro tom. Quando a vida fala em código, aprenda a ler os símbolos que o universo usa. Você já teve a sensação de que algo meio aleatório tinha um significado escondido por trás? Tipo uma borboleta pousando bem na sua frente quando você estava em dúvida? Ou um livro caindo da estante justo na página com uma frase que parece feita para você? Pois é. A vida tem uma linguagem própria, uma linguagem simbólica. E quem aprende a decifrar vive mais conectado. O universo adora se expressar por símbolos. Ele não manda bilhete escrito, mas manda sinais menos no tempo, certo, do jeitinho certo, usando o que tiver por perto. Um número que se repete, uma imagem que aparece várias vezes no mesmo dia, uma conversa que toca fundo. Tudo isso pode ser resposta, pode ser alerta, pode ser confirmação.
O mais louco é que a gente vive pedindo sinal, mas não presta atenção. Tá tudo ali, só que a gente tá com pressa demais para perceber. E essa pressa nos deixa surdos pro que realmente importa. A vida não grita menos, ela sussurra em símbolos. Eu já vivi coisas que, se eu contar, parece invenção. Tipo pensar em mudar de caminho na vida e no mesmo dia ver um outdoor escrito "vire à direita". É agora? Coincidência? Talvez. Mas quando isso acontece várias vezes, você começa a perceber que o universo não faz nada por acaso. A linguagem simbólica é como um quebra-cabeça espiritual. Quanto mais sensível você fica, mais as peças vão se encaixando. E o mais bonito, cada pessoa tem seu próprio dicionário interno. O que um número significa para mim pode ser diferente para você. Por isso, sentir é mais importante do que entender. Então fica aqui o convite. Presta atenção no que se repete, no que te emociona, no que o parece. Só coincidência. Pode ser o universo te chamando para um novo caminho, te avisando, te respondendo. E uma vez que você aprende essa linguagem, nunca mais enxerga a vida do mesmo jeito. Porque o mundo é cheio de mensagens. E quando a gente aprende a ler com a alma, tudo começa a fazer sentido. Nada é só por acaso. Números, bichos, músicas e frases também falam. Sabe aquela música que toca do nada e parece que foi escrita só para você? Ou aquele número que aparece repetidamente, tipo 1111. 20-22, 777. E aquele bicho que cruza seu caminho justo quando você está cheio de dúvida. Então, nada disso é aleatório. Tudo pode ser um recado. O universo é criativo, viu? Ele usa o que for preciso para chamar sua atenção. E quanto mais você se abre para perceber, mais esses sinais começam a aparecer. E com uma frequência que até assusta. Mas não é para assustar, é para despertar. Para te lembrar que você está sendo guiado, mesmo quando não entende os detalhes. Teve um dia que eu estava super angustiado, sem saber o que fazer. Entrei no carro, liguei o rádio e a música começou assim. Calma, tudo vai passar. Fiquei paralisado. Era exatamente o que eu precisava ouvir. E ali, naquele momento, entendi. As respostas vêm. Só que nem sempre do jeito que a gente espera. Números repetidos são tipo códigos do universo. E cada um carrega uma vibração. Animais também têm mensagens. Já vi uma borboleta numa fase de mudança, um beija-flor em dias de dúvida, um gato te encarando no silêncio. Tudo isso pode ser mais do que só coincidência. Pode ser o universo te dizendo, estou aqui, olha de novo. E as frases? Às vezes é uma frase na parede, num livro, num post aleatório, mas ela chega como um soco suave no peito. Faz o coração acelerar, o olho encher d'água, porque é pra você. É resposta, é sinal. Então bora parar de chamar de besteira? Porque o que você chama de coincidência pode ser só o universo disfarçado de detalhe. E detalhe, meu amigo, minha amiga, é onde mora a alma das grandes viradas. Presta atenção. Tudo fala, tudo comunica. E quando você aprende a escutar, a vida ganha outra cor. Capítulo 12. Crie espaço interno e o universo preenche. Você já sentiu como se a vida estivesse meio travada? Tipo, nada anda, nada flui, tudo empaca? Eu já. E foi num desses momentos que caiu a ficha. O universo não pode entregar o novo se a gente está cheio demais por dentro. Cheio do medo, cheio de controle, cheio de bagunça emocional. Esse capítulo é sobre isso, fazer espaço. Mas não é só espaço na agenda, é espaço na alma. É aquela limpeza silenciosa que acontece quando você se permite soltar o que não serve mais. Aqueles pensamentos repetitivos, ressentimentos guardados, cobranças internas. Tudo isso ocupa um lugar que poderia estar aberto para algo muito melhor. E olha só que curioso. O universo adora espaço vazio. Ele vê um espacinho e já quer preencher com coisa boa. Mas enquanto a gente segura o velho, ele respeita. Não força, não invade, só espera. Espera a gente soltar. Espera a gente limpar. Espera a gente dizer, tô pronto. Eu lembro de uma fase em que eu estava pegado a um monte de coisa menos ideias, pessoas, rotinas, e nada andava. Aí comecei a me esvaziar. Aos poucos, deixei ir o que pesava. Parei de insistir no que já tinha dado, e foi aí que tudo começou a entrar no lugar. O espaço que eu criei virou caminho. Então se você está sentindo que está tudo meio parado, talvez não seja porque falta alguma coisa. Talvez seja porque tem coisa demais. E tudo que é demais bloqueia. Esse capítulo é um convite para você se abrir, literalmente, porque quando a gente cria espaço interno, o universo não perde tempo. Ele preenche com exatamente o que a gente precisa, menos controle, consciência. O segredo está em soltar. A real é que a gente tenta controlar demais tudo. O tempo, o futuro, as pessoas, os sentimentos.
o que vai dar certo, o que não pode dar errado. É como se a gente tivesse que segurar o mundo nas costas e ainda sorrir como se tivesse tudo sob controle. Só que no fundo, esse controle todo é só medo disfarçado. Eu percebi que quanto mais eu queria controlar, mais cansado eu ficava, mais ansioso, mais perdido, mais desconectado de mim mesmo. Era tipo tentar remar contra a maré. Sabe, quanto mais eu forçava, mais a vida travava. Até que um dia, do nada, eu parei. Sério, soltei o controle e comecei a prestar atenção. Só isso. Ao invés de tentar adivinhar ou manipular o que viria, eu decidi observar, respirar e estar presente. E foi aí que a mágica começou a acontecer. Porque o que muda tudo não é controlar o externo, é acordar por dentro, é desenvolver uma consciência tão afiada, tão viva, que você sente quando é para ir, quando é para parar, quando é para soltar. E isso não vem do esforço, vem do estado de presença, vem de confiar, de ouvir o corpo, de seguir a intuição, de aceitar que a vida tem um ritmo e que ele é mais sábio que o nosso. Menos controle, mais consciência. Menos tenho que resolver, mais vou me conectar, porque no fim das contas, é a consciência que ilumina o caminho. O control só cria ilusão. Então, se hoje você está se sentindo meio perdido, tentando fazer tudo dar certo à força, faz um teste, solta só um pouquinho e escuta. Talvez o que você tanto busca já esteja tentando te encontrar, só esperando você soltar o controle e abrir espaço para ver com clareza. Quanto mais limpo por dentro, mais nítido o sussurro. Já reparou como é difícil escutar? Aquele toque interno quando a mente está cheia demais? É barulho demais aqui dentro. Preocupações, cobranças, culpas, pensamentos que não param nem quando a gente deita a cabeça no travesseiro. Aí vem o universo querendo falar com a gente e a gente não ouve. Não porque ele não fala, mas porque a gente está entupido, sério mesmo. Eu descobri na prática que quanto mais limpo por dentro, mais claro fica o sussurro da vida. Sinal suave que aparece do nada. Uma intuição, uma ideia que surge no banho, uma sensação boa que te leva por um novo caminho. Só que para isso acontecer, tem que fazer faxina na alma, sabe? Tirar o lixo emocional que a gente acumula sem perceber. Ressentimento, comparação, inveja disfarçada, excesso de querer agradar, medo de não ser suficiente. Tudo isso vai criando uma camada espessa que bloqueia a nossa sensibilidade. E aí a gente se pergunta por que parece que nada flui. Mas como vai fluir se o canal está entupido? Limpeza interna não é frescura. É necessidade. É tipo abrir a janela e deixar o ar entrar. Meditar, escrever, silenciar, perdoar, chorar quando for preciso. Agradecer até sem motivo. Tudo is a tirando as camadas que te impedem de sentir o que realmente importa. Porque no fundo o universo não grita. E para ouvir esse sussurro, você precisa estar em paz, presente, leve, com espaço livre aqui dentro. Então, se está tudo confuso aí fora, talvez seja a hora de olhar para dentro limpa, solta, se esbácia. Porque é quando a alma está limpa. A mensagem vem nítida como um raio de sol atravessando a neblina. Conclusão, os segredos continuam sussurrando. Chegamos ao fim dessas páginas, mas não ao fim da jornada. Porque, sinceramente, os segredos do universo não param. Eles continuam sussurrando. Sempre. O tempo todo. Em cada detalhe. Em cada silêncio, em cada coisa que parece normal demais para ser mágica. E eu te falo, com o coração, a partir de agora, nada vai mais ser só coincidência. Aquela música que toca na hora certa, o número repetido no relógio, o nome que aparece do nada, a sense do algo me disse para fazer isso. Não são bobagens, são pistas, recadinhos, chamados sutis de uma sabedoria maior que a gente. Só que tem um segredo. Dentro desse segredo, o universo não insiste. Ele convida, ele não obriga, ele inspira. Ele não grita, ele sussurra. E se você continuar preso no automático, no excesso, na pressa, no barulho mental, vai acabar ignorando o que mais importa. A boa notícia é que agora você sabe. Agora você viu. Agora você sentiu. E quando a gente desperta, mesmo que só um pouquinho, a gente nunca mais volta a dormir do mesmo jeito. Então, meu convite é simples. Não feche esse livro e volte para o mundo como se nada tivesse mudado. Teste. Observe. Experimente, fale menos, escute mais. Faça silêncio dentro de você. Respire fundo com fé, porque o universo ainda está falando com você. Continuar. Sempre. A virada não vem da força, vem da permissão. Sabe aquela mania que a gente tem de querer controlar tudo, fazer dar certo na marra, empurrar a vida com a barriga e chamar isso de força de vontade? Pois é, talvez seja aí que a gente porque a verdadeira transformação, menos aquela que muda de dentro para fora, não acontece no empurrão. Ela floresce no espaço que você permite.
Eu precisei tropeçar algumas vezes para entender isso. Enquanto eu lutava, cobrava, forçava, nada fluía. Era como nadar contra uma corrente invisível que me deixava exausto e no mesmo lugar. 8Q. Um dia, sem grandes expectativas, eu soltei, e foi nesse soltar que as coisas começaram a se encaixar, quase como mágica. Permitir é abrir a porta, é sair do papel de controlador e assumir o lugar de canal. É confiar que existe uma inteligência maior conduzindo tudo e que você não precisa gritar para ser ouvido. Basta se alinhar, basta se abrir, basta parar de se atrapalhar. Quando você permite, você começa a perceber os sinais, a intuição fica mais clara, as respostas vêm mais leves, e o que antes parecia impossível, simplesmente acontece. Sam, esforço forçado, sem peso. Então, se posso te deixar uma provocação hoje, é essa aqui. O que você ainda está tentando controlar a força que na verdade só precisa ser permitido. Fica com isso. Sente. E se dar aquele frio na barriga, talvez seja aí que mora a virada. Porque no fim das contas, não é sobre vencer pelo controle. É sobre vencer pela entrega. O último sussurro ouça com o coração aberto. Se você chegou até aqui, eu já sei de uma coisa. Sua alma estava pedindo por essa conversa. E quer saber? O universo ouviu. Ele ouviu no seu silêncio, no seu cansaço, na sua vontade de entender o que não fazia mais sentido. E respondeu. Sim. Ele responde o tempo todo. Só que nem sempre com palavras. Às vezes ele sussurra. E aí que está a mágica. O convite agora é simples e poderoso. Escute com a alma. O universo está te respondendo o tempo todo, mesmo quando parece que nada acontece. Mesmo nos dias nublados, mesmo no caos, principalmente no caos. A vida não grita. Ela se revela nos detalhes. No arrepio do nada, numa música que toca na hora certa, numa frase que te arrepia, num número que se repete, tá tudo ali, tá tudo tentando te guiar, te lembrar, te despertar, mas para isso, tem que silenciar por dentro, tem que desacelerar, tem que parar de procurar lá fora e começar a sentir a bússola interna vibrando baixinho, mais firme, bem no meio do peito. Porque o que você procura talvez já esteja dentro de você, só esperando você parar de correr para poder ouvir. Então, Oris não termina aqui. Os sinais continuam. Os sussurros seguem. E agora que você sabe disso, meu convite é: seja presença, seja escuta, seja alma aberta, porque quando a gente escuta com verdade, a vida responde com milagres. Até logo. Ou melhor, até o próximo sussurro.